Olá! Quantas vezes você já deve ter se perguntado por que a justiça é assim, por que a justiça é assado? E nós temos aquela ideia do jargão popular que diz que é mais fácil confiar no bandido do que na polícia ou na justiça. E também tem aquele outro que a justiça tarda, mas não falha, e a justiça divina nunca falha. E nós estamos vivendo um momento em que a justiça parece que recobrou o juízo. Mas recobrou o juízo por conta dos serranos advogados deste juiz que foi afastado de forma indevidamente, o Eduardo Apio, de uma forma sumária. Tudo porque eles estão temendo a repercussão do depoimento do Tata Duran e as decisões que o Apio estava tomando. E eu quero falar com você um pouquinho sobre esse assunto do TRF4, mas eu quero pedir para você assistir o conteúdo até o final, para você se inscrever no canal se não é inscrito, para você dar o certinho, que é muito importante. Deixa um comentário porque ajuda muito e compartilhar, porque tudo isso o YouTube entende como relevante e mostra para mais pessoas. Então eu preciso contar com a tua ajuda, tá bom? Então vamos nessa. A grande verdade, e eu estava lembrando antes de começar a gravar esse vídeo, que casualmente esse TRF, a sede é em Porto Alegre, ele é composto então da quarta região, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Casualmente, os famosos estados separatistas, onde inclusive essa gente acredita que eles sustentam o Nordeste, que o Nordeste é um lugar de vagabundos, etc. e tal. Então fica claro e evidente que eles não poderiam tolerar um nordestino, e a Lava Jato mostrou todo o mando e desmando, contrariando as leis, contrariando a Constituição, ou seja, criaram um juízo de exceção, juizado de exceção. E na verdade se formou aquela famosa República de Curitiba, um grande absurdo. Parecia que eles eram os deuses, lembrando, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas com a representação do Serrano, talvez eu coloque um vídeo do UOL com a entrevista com ele falando sobre essa questão, e eles entraram com uma representação no CNJ para ter essa intervenção, essa correição, e obviamente que muitos deles estão realmente com aquele fiofó que não deve passar nenhuma agulha. Tem juiz fugindo desta praga que está caindo sobre eles. Então eu quero lembrar com vocês, porque eu busquei aqui os famosos juízes do TRF4, o João Pedro Gebran Neto, o Vitor Luiz dos Santos Laus e o Leandro Pausen. Lembram desses três? Que em menos de 15 minutos eles julgaram o processo do Lula com mais de 2.000 páginas, quando inclusive deram uma condenação de 9 anos e um deles aumentou para 12 anos, eles estavam se sentindo todo donos do poder e etc. e tal. Esses também estão na mira, porque a grande verdade é que a justiça que tarda, mas não falha, e lamentavelmente o CNJ parece que acordou o Conselho Nacional de Justiça depois desta representação. Então, nós temos que dar boas-vindas a esta iniciativa do CNJ, que vai começar com a Lava Jato, onde o Moro vai piorar mais, vão inclusive liberar áudios das conversas entre toda essa gente, desembargador, promotor, todos os envolvidos, e que vai mostrar claramente toda a falcatrua que aconteceu. Felizmente, o Judiciário acordou, só falta o MP, porque nós temos que ainda ver a Dona Lindoura, o seu Augusto Aras e outros promotores de justiça que se juntaram ao lavajatismo, ao bolsonarismo e fizeram seus mandos e desmandos. Então a situação está cada vez pior para o Moro, para o Dallagnol e para estes juízes, porque todos eles estão mais do que com o rabo preso. E evidentemente isto estava sendo uma afronta à sociedade. E agora eu quero fazer um destaque. Quando muita vez chega no STF, que muitos dizem que o STF virou o dono da justiça, não é verdade. É que quando chega no STF, às vezes você vê assim, que uma sentença foi anulada, mas como? Anularam a sentença do Cunha, ou desse ou daquele, foi porque na verdade, lá na primeira instância, na instrução do processo, na condução do processo, como foi o caso da Lava Jato, foi feito tudo errado. E não tem como, não é que o crime desaparece, pode até ingressar de novo com ação, dentro do ordenamento jurídico legal. Ocorre que essa gente estava contrariando as leis que regem o judiciário brasileiro
a própria Constituição, tomando decisões autoritárias. E muita gente, isso que nós estamos falando hoje, de gente grande, como é o caso do Apio, que foi tirado sumariamente das suas funções porque estava querendo escutar o Tacla Duran e eles fazendo de tudo para o Tacla não ser ouvido. Por que será que eles não querem que o Tacla Duran seja ouvido? Porque muita coisa vai aparecer. Então, nós temos que nos congratular, nós temos que nos regozijar com esta decisão do CNJ e que esta decisão se espalhe para todas as comarcas espalhadas no país, porque nos recôncavos deste país estão muitos juízes, desembargadores, tomando decisões que contrariam a lei, e eu quero ir para o final desse vídeo dizendo o seguinte: por que o senhor Arthur Lira, até o presente momento, está deputado por conta de uma liminar de segunda instância, quando ele foi condenado em primeira instância com todas as provas cabais e irrefutáveis do Ministério Público e foi julgado e condenado por desvio de verbas, por corrupção e tudo mais, mas ele entrou com uma liminar e algum desembargador, por algum motivo, contrariou a decisão da primeira instância e o seu Arthur Lira continua mandando e desmandando agora no Congresso, na Câmara Federal, com uma liminar, ou seja, um bandido condenado no estado das Alagoas está em Brasília fazendo mimimi para aprovar as coisas do governo Lula, querendo dinheiro e imaginando que era a mesma coisa praticamente que ele fazia nas Alagoas. E isso tem que ser revisto. Então essa iniciativa do CNJ deve ser vista como bem-vinda e quiçá a sociedade se mobiliza para corrigir o judiciário, porque muitas injustiças têm acontecido ao longo de muito tempo por conta desta falha da Corregedoria, que é o Conselho Nacional de Justiça, em não fiscalizar as atitudes dos juízes nas comarcas, seja na primeira e segunda instância ou diante dos desembargadores. Para concluir, esses três que eu citei, em 2022, na eleição para os ministros do STJ, eles foram praticamente rechaçados, onde o João Pedro Gebran teve 1 voto, o Vitor dos Santos Luan e o Leandro Pausem não tiveram nenhum voto, resultado dos maus lençóis que eles se envolveram na Lava Jato. Então, estão caindo em descrédito, a casa está caindo e finalmente, depois da era da treva de Bolsonaro, o judiciário está recobrando o seu juízo, a justiça está se restabelecendo, agora falta o MP, evidentemente, também acordar e fazer o que deve ser feito. Compartilhe esse vídeo porque é muito importante para as pessoas entenderem o que está acontecendo e principalmente cobrar cada vez mais, porque a sociedade não suporta mais ver tanta injustiça e tantos mandos e desmandos daqueles que deveriam ser guardiões da lei, não só como o STF, seguir o ordenamento jurídico como manda a lei, mas eles resolvem ser arbitrários. E por causa dessa arbitrariedade, agora eles vão passar por uma correção. E quiçá sejam todos afastados. O que eu lamento é que eles acabam sendo aposentados de forma compulsória e não são presos. Isso ainda tem que ser mudado no país. Está dado o meu recado, aqui é a Voz da Esquerda Resistente, a verdade doa em quem doer. E como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.